Olá, me chamo Helena Pérez, sou idealizadora do Pensando Brasília e hoje a gente vai ter uma live com o Kiko Pérez, da banda Nat Roots. E vai ser super divertido. Comentar que a nossa última live a gente posteriormente vai ter outras programações que vão ser lançadas justamente em abril. Tudo bom, Kiko? Oi, prima, tudo bem? Tudo ótimo! Como é que estão as coisas? Tudo jóia. Que E você? bom! Tá me ouvindo Tô bem? bem. Estou. E você, tá me escutando bem? Também, acho que vou aumentar um pouquinho o volume aqui, deixa eu ver. Pronto. Ah, bacana. Bom, hoje a gente tá aqui nesse encontro. Até comentei ontem na postagem, né? Que somos primos, temos muitas histórias, né? Em comum. Eu queria começar aí já por essa pauta, né? Família Pérez, pioneira de Brasília, através do vovô César, do tio Beto, avô do Kiko. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa memória que você tem do tio Beto e como que as reflexões dele e essa ideia de vir para Brasília para empreender gerou algum tipo de impacto com o Kiko na relação com Brasília. Ele faz parte dos pioneiros, né, que vieram para cá, os primeiros. Então, teve uma coisa bem sonhador, de idealizador e realizador também, né? Porque não ficou só no ideal. E ele fez muito aí pela cidade. Para quem não sabe, ele fundou o CEUB, né? Hoje a família já não tem mais parte no CEUB, mas ele foi o cara que idealizou, porque ele era um educador nato, né? O meu avô, ele sempre foi professor, né? Professor Alberto, e ele estudou para ser padre lá em Mariana, né? No conservatório, não, como é que chama? O, Enfim, é conservatório. né? Porque eu estou pensando em música, conservatório de música, mas ele quase que ele virou padre, quase que a gente não nasce, né? Mas essa bagagem dele de ter estudado, ele sabia bastante latim e ele também tinha um domínio muito bom da língua portuguesa, então ele sempre com a gente, com os netos, sempre que ele estava com a gente, ele estava sempre tentando passar alguma coisa, ensinar alguma coisa. Ele também, nosso lado mais religioso também, que ele sempre procurava levar os netos na missa, né, todo domingo. Depois a gente saía para comer pizza. As lembranças do meu avô são as melhores possíveis, né? Uma figura Legal. fantástica, assim, uma influência muito boa na nossa vida. E toda a família Pérez é muito, muito bacana, né? Gente do bem, ele veio do sul de Minas, né? E nossas raízes mineiras, e ele tinha esse lado mineiro, tinha a fazenda que ele gostava, ele produzia o queijo de Minas lá, sempre trazia. A gente ia, quando era pequenininha, na fazenda dele, ia andar a cavalo. E, e hoje eu moro até na chácara aqui onde ele morava, né? Então, era um lugar que a gente vinha na nossa adolescência jogar bola. Enfim, só lembranças boas, né, da família. Você comentou isso, até fiquei arrepiada, né? Porque deve ser uma memória afetiva muito bacana. Porque o vovô César também tenho. Eu lembro muito dos dois jogando carteado, né? Eles jogavam buraco Uhum. religiosamente. E esses dias até andei encontrando umas cartas do meu avô nas minhas coisas. E aí eu lendo as cartas, eu falava, gente, olha a visão, né? Então, com certeza, isso veio ali de casa, né? E a gente honrar a nossa origem é tão maravilhoso, né? Com Maravilhoso, certeza. com Exato. certeza. E bom, vou te chamar de primo aqui, que a gente, né, tem essa Claro, intimidade. claro. A gente aqui, eu aqui. Bom, eu queria saber um pouquinho mais agora sobre a juventude do Nat Roots. A gente se falou um pouco, né? Eu sou fã do Nat Roots, sou fã de vocês. Lembro na minha juventude escutar muito Nat Roots.
A gente teve uma época micarê, né? Que era mais o axé. E aí o reggae, ele acabou vindo com força, né? E eu queria saber um pouco mais de como que nasceu o Natroots, essa juventude que gerou o Natroots, como é que era essa juventude de Brasília. Você tá há quantos anos, Kiko? Eu, semana Desculpa passada, a eu pergunta. fiz uma boa idade, uma boa ideia. 51. 51, mas tá jovem. Eu tô com Um dia 33, então somos jovens. Você tá adolescente ainda. adolescente. Eu já tô um adolescente senil. Pois é, você vê, né? Então isso o Natroots começou ali, pegou uma geração, tipo, vou chamar a geração do meu irmão, da minha irmã, e ele chegou até a minha geração e com muita força, né? Verdade. É um fenômeno mesmo. A gente mesmo fica surpreso como vai atravessando as gerações, né? Teve aquela nossa primeira geração, depois pegou a geração seguinte, depois pegou a geração dos meus filhos também, né? E até hoje, graças a Deus, estamos aí, né? Na estrada e produzindo música, fazendo música nova, lançando um disco novo, trabalhos novos. Mas é legal já olhar para trás e você já ter uma estrada, já ter uma coisa que foi concretizada, né, ao longo desses anos. E assim, eu antes do Nativos, na época, né, Natroots começou como Nativos, depois teve que trocar de nome. E antes eu fui da banda Právida. Esse talvez você não conheceu, nos anos 90. Não. Ele fazia um rock com influência de samba, funk, de Jorge Ben, misturado com o rock, né, de Red Hot Chili Peppers. E a gente chegou a lançar um disco pela Banguela Records, que saiu em 95. Inclusive, hoje em dia até está aí nas plataformas digitais, tem no YouTube. Procurem a Banda Právida, que muita gente da época conhecia, né? E assim, eu sempre fui mais do rock and roll, mas sempre gostei muito do reggae. Eu, aqui em casa, você deve saber, né, que eu sou o irmão do meio, né, de 3 homens. Tem o Beto, que é 2 anos mais velho, e o Ayrton Júnior é 1 ano mais novo que eu. E o meu irmão mais velho, o Beto, ele também é guitarrista, e a gente estudou junto no GIT, né? E ele sempre foi o cara que trazia lá em casa os discos de rock clássico, né? Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, e não foi a grande influência do rock. Mas o meu irmão mais novo, o Júnior, ele que era o regueiro lá de casa. Ele tinha todos os discos de Bob Marley, todas as fitas VHS, tinha tudo. E a gente, por ser mais próximo assim, de idade, 1 ano só de diferença, a gente andava mais ou menos na mesma turma. Quando via jogar bola, né, na chácara do meu avô, a gente ia junto. Então, essa convivência nossa também me fez gostar muito também do reggae, de Bob Marley. Então, eu fiquei com essa, como sou irmão do meio, eu fiquei nessa influência dos dois, do rock e do reggae, né? Eu tocava rock antes, mas quando me chamaram para tocar no Nativos, já tinha 2 amigos na banda, o Luiz Maurício e o Bruno, né? Bruno também jogava bola com a gente na adolescência, e o Luiz Maurício, que é o baixista, é nosso amigo de infância. A gente fazia judô junto na Academia Júlia Diné, desde criança mesmo, então é amigo de infância, né? E aí, quando eles me chamaram, eu fui de forma despretensiosa, tipo assim, legal. Na época, o Právida estava meio parado e eu estava tocando com um monte de gente. Falei, vai ser mais um trabalho que eu vou tocar e vou ter a oportunidade de estar ali com meus brother e tal. E acabou que surpreendeu, né? Surpreendeu a todos nós a velocidade com que as coisas caminharam para a banda. E aí eu também trouxe um pouco daquela experiência que eu já tinha com o Právida, de ter gravado um disco. Eu tinha o contato do Tom Capone, que foi o produtor do disco do Právida, e ele abriu os caminhos para a gente poder gravar num dos melhores estúdios do Rio de Janeiro na época, que era o AR Studios. Então, assim, a experiência também que eu trouxe do Právida também ajudou a acelerar esse processo, né? Uhum. Eu no Právida eu era o mais novo e o mais verde, mas aí quando chegou no Nativos eu era o mais velho e o mais experiente. Então,
A Isso, gente aproveita, né? Uma coisa dali, aproveita, o caminho vai se fazendo, né? isso. Aí a gente já tinha feito com o Právida a coisa de financiar o nosso disco de forma independente. E aí, quando a gente foi no Nativos, a gente já estava com a fita demo, eu e o Luiz fomos para o Rio, levei para vários contatos de gravadora que a gente tinha, levando inclusive para o Tom também, mas não fluiu nada dali. A gente falou, não, aqui em Brasília a gente está tendo um retorno tão bacana, né, com a nossa fita demo, os shows lotando, vamos arriscar e vamos fazer que nem a gente fez com o Právida. No Právida, infelizmente, não deu certo, mas com o Nativos deu, de arriscar e, e, e aí as coisas realmente foram caminhando rápido. Mas a gente também, com Nativos, a gente no começo nadou muito contra a maré, né? A gente começou de forma independente, trabalhou o disco um ano de forma independente, até que uma grande gravadora realmente tomasse interesse, né? Mas foi com a força realmente do público, que o Nativo sempre teve essa coisa. A fita demo ia se reproduzindo, e depois era o nosso disco, que o pessoal ia passando um para o outro. Acho que o reggae tem isso, né? Da galera gostar, abraçar a causa e ter meio que uma tribo. E aqui em Brasília, você falou da Juventude de Brasília, sempre tem aquela galera que gosta muito, apesar de morar no meio do Planalto Central, gosta muito da praia, e até é possível vestir e gostar de ir no fim do ano, né, para a praia surfar e se vestir com aquela bermuda do surf e ter aquele estilo do surf. Foi até essa questão do estilo, assim, de se vestir, que inspirou o Alexandre a escrever a música Surfista do Lago Paranoá. E é uma coisa que a gente teve muito, assim, eu pensando aqui um pouco na juventude, você fala, primeira coisa, só fazendo porque você falando, sou uma pessoa cheia de ideias, viu? Aí eu vou pensando, muito legal o seu comentário da questão do tio Beto, essa questão da religiosidade, não da religiosidade em si, né, que a gente fala, mas a questão dessa relação com Deus, né? A gente vê que é muito, muito bacana, e as músicas, né, do Nath Roots, ela tem muita coisa, muito afeto, muito amor ao próximo, né? Então, só comentar disso. Mas a juventude, assim, eu me recordo, tanto que o rock, né, faz parte, assim, rock, o reggae. E a gente, você falando dessa questão da cultura da praia, eu até hoje, às vezes, esses dias minha filha, que eu moro num apartamento, minha filha queria ir pra piscina. Aí eu falei, minha filha, então tá, vamos lá pra Ermida, Dom Bosco. A gente vai lá, fica em frente ao Lago Paranoá. E ela adorou e falou, o mar, mãe. Ela passa lá, ela fala, o mar, o mar. Eu fui explicando que não era o mar, mas assim, o Mas Lago é a nossa Paranoá é o praia, nosso né? mar. Nossa praia, né? Exato. E assim, é interessante ver a influência que a música teve na sua casa, né? Porque, pelo que eu vi, muitos optaram ir para essa parte da música. Da onde que veio essa influência, assim, com a música? Ó, além do Beto, né, do meu irmão, tem a nossa prima Simone Cianque, Eu né? lembro, Tá eu morando na achava, Califórnia. eu era Mas mais nova. as minhas duas avós, a avó Jupira, que é, né, esposa do vô Alberto, e a minha outra avó, mãe da minha mãe, as duas tocavam piano clássico maravilhosamente bem. Elas eram treinadas realmente no piano clássico. Acho que na época delas eram, né, as pessoas, as mulheres, pelo menos, sempre faziam, né, piano, enfim, as duas tocavam muito bem. Então, tem uma influência muito musical né, na família da minha mãe. Tinha o tio João e a tia Silvia, que sempre tocaram violão e são compositores também. Gostam de compor música. Não sou um compositor profissional, mas, né, Você gosta de escrever hoje? sempre escreveu músicas, e a música sempre foi forte lá em casa desde pequeno. Eu lembro que meu pai tem até hoje uma coleção de vinil gigante que recentemente a gente resgatou, né? O vinil ficou muito, os discos ficaram muitos anos ali encaixotados, mas com essa volta aí do vinil, a gente desencaixotou, limpou. Então meu pai tem discos assim de música clássica, tem de muita coisa de MPB, né? Meus pais sempre ouviram muito Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, né? E
também, assim, um pouco do rock com Elvis Presley e os Beatles, né? Que também o Elvis e Beatles lá em casa sempre foi muito forte. Eu e meus irmãos, assim, quando a gente era pequeno, a gente passava muito na sessão da tarde, na TV, os filmes do Elvis, a gente não perdia nenhum, né? E a gente era super pequeno quando o Elvis morreu, mas eu lembro da gente, os três irmãos chorando, assim, não acreditando naquela notícia, né? Ficou mudo agora. Kiko, ficou mudo. Ah, voltou. Tinha ficado Alguém tava, rapidamente mudo. alguém tava me ligando aqui, foi mal. Agora não vai Sem dar para problema. atender, mas então, o Elvis, a gente desde pequeno, Voltou. o Elvis, a gente sempre foi fã, e lá em casa meus pais também sempre ouviram muitos Beatles, né? Aí a gente teve uma oportunidade no comecinho dos anos 80 de morar nos Estados Unidos, que meu pai é médico, e ele foi fazer o doutorado dele lá na Universidade da Pensilvânia, Penn State University. Então, assim, eu fui morar nos Estados Unidos com 7 anos de idade, praticamente, né? E nessa época que a gente foi morar lá, nos anos 80, estava estourando aquela música do Queen, Another One Bites the Dust. E a gente adorava. Aí tinha uma prima mais velha que foi passar uma temporada com a gente, e ela deu pra gente aquele disco do Queen, o The Game, que até hoje para mim é um dos meus discos favoritos acho que foi o primeiro disco de rock que a gente ganhou, foi do Queen, ali no comecinho dos anos 80. E aí a gente morou quase 3 anos nos Estados Unidos, 2 anos e meio, aprendemos a falar bem inglês, e a gente pôde presenciar o nascimento da MTV americana, né? Que na época era uma programação fantástica. Então, tudo isso foi influenciando. Quando voltamos ao Brasil, em 83, aí Simone, né, Siang já estava começando a curtir o rock Oba. pesado, a gente também. Aí teve aquela vinda do Kiss para o Brasil pela primeira vez, foi um acontecimento. Aí ali a gente começou a tocar, todo mundo começou a tocar mais ou menos nessa época, violão e guitarra. A minha primeira Só uma guitarra eu adendo. herdei da Simone. Eu só queria fazer uma adendo sobre ela, que assim, eu me recordo que uma coisa que eu me recordo dela é que ela já era uma mulher forte, bem à frente do seu tempo. Ela era uma mulher assim, realmente, que eu falava, poxa, eu nova, né? Falava, ela é bonita, toca, tá ali. Então assim, eu lembro que foi uma referência que eu tive, assim, como mulher, e pelo que eu tô vendo na sua narrativa, também é uma grande referência para você, né? Ah, total. A Simone era a prima mais velha que já era assim famosa entre a turma, era celebridade já na turma. E Exato. conheci você vê a primeira guitarra eu herdei dela, a coisa das tatuagens também, né, que ela tinha e realmente assim foi uma grande influência positiva, né, na nossa vida. E ela está morando agora na Califórnia, é professora de jiu-jitsu também lá, eles têm uma academia de jiu-jitsu. E depois eu vou te botar em contato com ela também, que acho que vale a pena, né? Trazer ela aqui para o seu programa, que ela com certeza tem muita história para contar. Sim, e com certeza influenciou sim a juventude de Brasília. Assim, da onde que vem a inspiração para tanta música boa? Até perguntado aqui se você já compôs alguma música para o Night Roots e qual. Mas da onde que veio tanta inspiração para tanta música boa? Como o Alexandre, que é o principal compositor, acho que assim, essa pergunta tinha que ser feita para ele. Eu não posso te responder em nome dele, mas só posso dizer que a gente é muito feliz de ter um compositor desse gabarito e até hoje inspirado, né, na nossa banda. E assim, a única música que eu fiz junto com o Alexandre é uma do disco de 2017, o disco chama Índigo Cristal. E a música chama A Justiça Falha. É uma música bem legal também. Eu, eu tenho mais facilidade para compor letra, eu não sou tão letrista assim, eu faço mais música. E aí o meu estilo principal de compor não é tanto o reggae, é mais O o rock. rock. E eu também, quando eu faço letra, eu tenho mais facilidade de escrever em inglês do que em português. É uma língua mais fácil e eu
como eu disse, eu fui alfabetizado, né, em inglês, quase alfabetizado. Assim, pouco depois da alfabetização já fomos morar nos Estados Unidos. Então a Uhum. gente aprendeu ali muito novo mesmo, e é uma língua que a gente realmente tem uma fluência. Então, Uhum. assim, mas eu em 2017, o Natiruts tinha ficado alguns anos sem gravar um disco só de autoral. E aí, nessa época, o Alexandre se mostrou aberto se você tiver algum tema aí, me mostra e tal. E na época surgiram alguns. Um dos que eu mostrei para ele foi essa música, ele fez a letra e a melodia. E é Que uma música legal. que eu me orgulho muito assim de ter escrito com ele, que ela tem uma mensagem forte e que está super válida até hoje, né? Isso é legal, né? Geralmente das mensagens do reggae, elas são atemporal, né? Você vê as mensagens Exatamente. de Bob Marley, que até hoje, né, tá super atual, né? Então a música, acho que tem essa profundidade, sei lá, espiritual, ela com o tempo ela vai tendo mais valor, né, até. Uhum. Aí voltando um pouco no aspecto da juventude, eu pensando assim, né? A gente teve alguns marcos aqui em Brasília, né? Antigamente, até bem época de micaré, eu lembro. Eu sei que foge um pouco do reggae, do rock, mas bem época de micaré, Brasília era um pouco conhecida pela, eu não gosto de fazer show aí porque o pessoal briga. Eu lembro que tinha essa fama ruim ali. Sempre tinha alguma briga, etc. Aí depois, enfim, encerrou a micaré e a gente teve um episódio muito sério aqui no Distrito Federal, que foi um índio sendo queimado, né, vivo. E eu até fiz um texto a respeito disso, depois eu até vou compartilhar com você, é um texto interessante, que eu falo que justamente que a gente repensa o que a gente quer ser de produto para a sociedade, né? Calma aí, a gente não pode ser uma juventude que picha, né, que é conhecida pela briga, a gente tem muito mais que isso. E eu acho que a gente foi se voltando ali para o eixo, e até eu acho que o reggae ele veio muito com essa força também. Porque as músicas não tem muito sentido. Eu nunca fui num show de reggae que eu vi briga, nunca. Então, o pessoal tá É ali numa vibe raríssimo. boa, né? É raríssimo mesmo. Hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo. No começo da banda, ocasionalmente, uma ou outra vez eu vi assim. Teve uma vez até que eu vi uma briga até de mulher, de duas mulheres. Mas assim, é raríssimo e não combina. Você vê que o próprio público olha assim e fala: o que vocês estão fazendo? Sabe? Sai daqui, vocês não são dessa vibe, sai daqui. Não é a proposta aqui. Mas acho que é uma música que naturalmente te deixa mais em paz, né? Eu mesmo, muitas vezes em que eu às vezes estava com algum problema, me sentindo meio para baixo e tal, eu boto um Bob Marley e na hora levanta meu astral, assim, é terapia pura, né? Então Exato. acho que o próprio ritmo do reggae ele já freia um pouco, já te puxa mais para trás e já te acalma, já, né? Então você vê realmente, você vê uma briga num show de reggae, é algo totalmente ridículo. Assim, É, é ridículo em qualquer lugar, mas às vezes tem certos estilos, por exemplo, que induz um pouco mais, né, aos batimentos cardíacos a estarem mais elevados e a pessoa dançar mais. E, que é um caso e o do álcool rock, também, o né? O álcool, rock. né, é tipo carnaval, a galera enche a cara e tal, aí, E né, o fica rock machão e ele aí quer tem um pouco brigar. disso, mas é numa lógica diferente, né? Aquelas rodinhas É, de. Mas não é briga, né? É realmente uma roda ali. não, a roda é tranquila, né? Eu nunca entrei numa roda dessa, Eu também não. mas não é, mas é a propósito. Mas tem essa coisa, às vezes, né, da galera mais mala, para não dizer outra palavra, que gosta de tomar umas e, né, enfim. Faz Às parte. vezes muitos desses shows, eu sei de gente que vai para os shows não porque gosta da música, mas pelo evento em si, né, e tal. E isso é uma coisa interessante, não só do reggae, como do Nat Roots. Eu teve a época que eu saí da banda, e aí a banda veio tocar aqui no ginásio, né, no Nilson Nelson. E aí eu tive a oportunidade de assistir o show do lado de lá, né, do lado do público. Então foi uma experiência fantástica isso, porque é um show totalmente diferente. Quando você está ali no palco tocando,
você está concentrado, né, no que você tem que tocar. O que você está ouvindo de retorno, ou são aquelas caixas menores, ou então retorno em ear, um earphone. Então você não tem, aí você não tem a dimensão da iluminação e do som. Quando eu vi o show do lado de lá pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque a qualidade de som, né, o nosso engenheiro de som que está com a gente, o Dan Félix, tá assim, desde os primeiros shows da banda. Ele tem mais show com a banda do que eu. E ele é um engenheiro de som fantástico, e aí toda aquela iluminação. Então isso já me deixou impressionado. Mas a outra coisa que me deixou impressionado é que você via que no show as pessoas estavam lá para cantar todas as músicas e sabiam todas as letras. Não é aquele show que muitas vezes você ia, que a pessoa está de costas para o palco e está azarando a gatinha e tal. Não, ninguém estava lá para azarar ninguém, para estar com ninguém, nem estava para ver o show e cantar junto. Então, essa energia daquela multidão toda cantando junto, isso cria uma energia que é impressionante. Até hoje emociona, não tem um show que não Não, tô emocione, vou falando te que falar aqui a eu verdade. já fiquei emocionada, porque eu lembro o primeiro show de vocês que eu fui até com meu irmão acho que tá até assistindo aqui a live, o César. Ele, foi eu e meu irmão, a gente tava Abração, num dia, primo. e a gente era Nath Roots e Ponto de Equilíbrio. Aí a gente lá e etc. A gente super curtindo, eu e meu irmão, a gente gosta mais de reggae. Aí eu lembro que eu sou distraída, sabe? Da hora que eu vivo no mundo da lua, eu lembro que a gente foi com dinheiro para uma cerveja. Aí a gente foi, comprou a cerveja lá. Aí do nada eu olho para trás, eu tinha jurado que eu tinha visto meu irmão tomando outra cerveja. Eu falei, poxa, César, a gente tinha combinado de tomar uma cerveja, que você tá tomando outra. Bati, peguei a cerveja e comecei a tomar. Quando eu olho, meu irmão tá lá na frente. Eu bati, peguei a cerveja de outra pessoa, a pessoa me deu, eu tomei. E aí Nem aí era eu seu falei, ai, irmão. desculpa, foi sem querer, eu pensei que era meu irmão. Então, você vê, a tamanha realmente é isso. A gente vai lá e tem algumas músicas em especial, e eu acho importante falar aqui, porque diferente do que as pessoas pensam, às vezes acham que Brasília não tem ser humano, né? Que é só político e etc. E muito pelo contrário. A gente, até por viver É. aqui e acompanhar as manifestações muito de perto, que impactam diretamente no nosso dia a dia, a gente tem sim um olhar social, a gente olha. E as músicas do Nat Roots tem duas que, em especial, eu acho que falam muito. Uma é aquela Deixa o Menino Jogar, que ele me traz diversas questões que ele coloca ali, como você falou, atemporal. E ele fala sobre essa primeira infância, sobre a mãe, né? E essa necessidade da gente olhar para a primeira infância. Porque não adianta eu querer consertar. Você tem filho, você sabe. Não adianta eu querer consertar a questão na adolescência. Se eu consertar aqui na primeira infância, vai ter um objetivo bem maior. E Exército da Paz, que eu acho que é exatamente isso que você falou. Esse pessoal, essa cultura, essa tribo do reggae, a gente é muito Exército da Paz. Eu me incluo nisso porque eu amo reggae e eu com certeza tô nessa tribo. E a gente é essa energia, essa nossa juventude, né? O Kiko com os seus 50, eu com 30, meu irmão entrando nos 40. É essa juventude, a juventude do vamos amar o próximo, é isso aí. E talvez isso em alguns outros estados cause um pouco de estranheza, né? E eu acho que talvez até essa nossa visão venha até porque a gente teve poucos problemas a serem vividos e a gente tem um olhar às vezes mais apurado ali, social, eu digo. Uma coisa só, falar a respeito da música Exército da Paz, que uma coisa interessante a respeito dessa música é que, assim, você deve saber que, assim, as músicas do Nat Roots, 98% das músicas, quase 100%, né, sei lá, 90 e tantos por cento foram compostas pelo Alexandre Carlo, que é o nosso principal compositor, cantor, é o nosso líder, né, da banda. Mas essa música Exército da Paz, quem compôs ela foi o nosso baixista, Luiz Maurício. E que de vez em quando também baixa o Alexandre nele, ele também escreve umas músicas muito muito profundo, muito legal. Ele tem umas músicas muito boas também.
E como eu te disse também da questão dessa música que eu fiz com o Alexandre, que na época ele se mostrou aberto, então você vê que apesar do Alexandre ser realmente o nosso principal compositor e eu considero um gênio realmente da MPB, né? Assim, da minha geração, acho que ele é o maior, da MPB, assim, da minha geração, acho que ele é o maior compositor, né? Mas ele está aberto também a fazer música com outras pessoas, não é uma coisa que é fechado, não. Ou então, às vezes, o Luiz, já teve vezes como nessa música, que o Luiz que trouxe a música, o Alexandre adorou e cantou como se fosse dele mesmo, né? Porque acho que está muito dentro Mas eu da acho que tá proposta e da dentro da mensagem do sintonia, né? Natiruts. De vocês, Oi? assim. Deve estar dentro da sintonia, porque com Isso, certeza é um sintonia. grupo, vocês vivem a mesma energia. Por exemplo, É, essa música que você compôs, até uma curiosidade que quando eu escuto música, eu fico pensando, será que a pessoa estava pensando? Essa música que você compôs, o que você estava pensando na época que você compôs? Aonde que veio essa inspiração? então, é uma coisa muito engraçada quando a gente está compondo alguma música, é que nesse momento você não está pensando em nada. Você está só sendo um canal. Tem até uma frase do Bruce Lee muito legal que ele fala: don't think, feel, ou seja, não pense, sinta. Nessa hora você está só sentindo. E às vezes a inspiração e a música vem quando você está menos esperando. Então, assim, muito importante ter sempre um gravador ali do lado, alguma coisa que você possa registrar, porque depois a ideia se perde, né? Às vezes quando a ideia vem, o Alexandre mesmo conta de uma letra que ele fez, que ele estava no arpoador, e veio aquela ideia e ele não tem que escrever isso e não tinha caneta, não tinha não sei o que. Aí passou um cara daquele Biscoito Globo, ele comprou um e anotou no pacote ali do Biscoito Globo. Biscoito Globos, né? Biscoito Globo. Então, assim, muitas ideias até às vezes vêm e se perdem quando você não registra ela, porque quando você está nesse estado mental, você está num estado mental diferente, sabe? O Alexandre mesmo fala, é Kardec, né? Parece que você está tipo um espírita recebendo assim aquela coisa assim. Lógico que depois você nunca, nem sempre você recebe a música pronta. Às vezes você recebe uma parte dela que daí para frente você tem que é, é, dali para frente você tem que realmente lapidar as ideias, vir com mais ideias. Às vezes vem comigo já aconteceu isso de vir uma melodia e uma harmonia e vir só uma frase, só a primeira frase, pronto. Aí a partir daquela primeira frase você desenvolve todo um tema. Então assim tem a parte às vezes de você realmente às vezes depois pensar e elaborar, mas naquele momento que surge, que ela nasce, que ela vem até você, é, é, é um fenômeno muito difícil de explicar e que, assim, você não está pensando em nada, né? Você está só Que deixando legal. fluir. Perfeito, eu não tinha imaginado que seria, e faz todo sentido, porque realmente o nível de profundidade, de discussão que a gente tem em determinadas músicas são muito fortes. Aqui tem uma galera aqui, fã, melhor guitarrista, aqui. Aí tem uma parte que a parte que diz, e o filho de um amigo nasceu e fez bem. É teu filho? O Gabriel, na época, ele tinha acabado de nascer e aí acabou que o Alexandre homenageou ele nessa letra aí. É ele mesmo, Biel. Hoje em dia o Biel já vai fazer 25, toca bateria, toca vários instrumentos, mas bateria é o instrumento principal dele. E eles têm uma banda aqui em Brasília, que também eu sugiro depois você conversar com eles, é a banda Aguaceiro. Muito legal o trabalho deles. O Lucas Maranhão, que é o cantor, guitarrista e principal compositor da banda, muito talentoso. A gente também conhece ele desde novinho, desde quando começou a tocar, já mostrava que tinha talento ali. Então, E você vê seu filho hoje, né? Trilhando de uma certa forma o caminho aí, qual que é a sensação, assim? é legal que é uma coisa assim, bem natural, não forcei nada, né? Nunca falei, toma aqui, vai tocar, vai escutar isso, mas
aquela influência acaba indo por osmose, né? Hoje em dia ele é até mais conhecedor do rock clássico do que eu, né? Às vezes pega um disco do The Who, aí eu falo, que é essa música? Ah, essa música é tal, do disco tal, não sei o quê. Então, me mostra muita coisa, me mantém atualizado e tal. Então, né, é legal ver que ele realmente tem um amor, né, pela música. E minha filha, ela está estudando medicina, mas ela também toca teclado, toca violão também, canta. Então, também é muito ligada em música. Ela gosta de todos os estilos de música, adora ir para shows. Então, Ela tem assim, quantos anos? 23, vai fazer 23. Uau! Eles têm 2 anos de diferença, Ai, que bacana. Ter filhos é maravilhoso, né? Eu É, tô pensando assim, nossa, coisa. Eu sou apaixonada. Minhas duas meninas, hoje até a gente se mandou áudio, né? Ela tava ao lado. Oi, primo! É uma coisa sensacional. As minhas ainda estão bem pequenininhas, mas é sensacional. É, aproveita bastante que passa rápido. todo mundo fala. Todo mundo fala. E é natural também que nossos filhos acabem criando paixões que a gente, né, tem, né, pela... Eu lembro que, olha só, que né, meu pai vem da construção civil, tem a IP que vem de Irmãos Pérez, que era o tio Beto, e meu avô, o vovô César. E aí, enfim, né, meu pai acabou se encantando pela área e eu acabei também tendo esse olhar, mas não tanto para construção. Eu tinha uma coisa, quando eu fui morar fora, eu tinha uma coisa que, assim, para eu ir visitar um país, para eu ir visitar um estado, eu tinha que fazer uma pesquisa sobre aquele estado, saber como que era, qual o índice. E eu fazia essa pesquisa, aí eu ia lá, porque eu falava, agora eu estou apta para conhecer aquele país, né, aquele estado, porque agora eu tenho informação suficiente e fazer questão de conhecer um museu. Porque eu falo muito isso, você quer conhecer uma cidade, você tem que visitar um museu, porque como que a cidade ou o país está tratando a cultura, fala muito sobre, né, como que ela está gerindo aquela cidade, né? É muito legal isso. O meu vô, né, tinha muito isso, como eu te falei, de ensinar a gente de falar de fatos históricos, não só de ensinar de línguas, mas também da história. E isso ativa a nossa curiosidade, né? E a vontade de estar sempre querendo aprender e saber mais. É muito bacana isso, Com né? certeza. Com certeza. Bom, mas vamos voltar então aqui à juventude. E sim, na questão que a gente teve muitos artistas, teve Renato Russo, né? Tiveram Natiruts, teve Raimundos. Da onde que veio tanta música aqui em uma cidade tão jovem, no seu ponto de vista? O pessoal falava na época, assim, eu lembro nos anos 80 que falavam, que surgiram muitas bandas, o pessoal falava muito, como aqui não tem praia, como aqui não tem muita coisa para fazer, a galera vai para música, né? A música é o melhor passatempo. Quando era adolescente, eu adorava o meu programa de fim de semana. A gente tinha uma bandinha de uns amigos no Lago Norte. Eu estava morando na Asa Norte na época aí, ia de ônibus todo fim de semana para o Lago Norte e passava, às vezes dormia lá sábado e domingo, né? E era o nosso programa. Lógico que a gente fazia o som, fazia os ensaios, depois ia, sei lá, dar uma passeada, fazer alguma coisa, mas realmente a música tinha essa coisa de preencher esse, Vazio. esse vazio, essa falta de opção, talvez, que a cidade era muito nova, não tinha tanta opção como talvez tenha hoje em dia, né? Então era a nossa prancha de surf era a guitarra mesmo, né? E até hoje é o que onde eu gosto de surfar é nas ondas eletromagnéticas do som, né? Bom. Só comentando assim, né? Quem não for de Brasília, Brasília a gente tem essa característica de ir muito um para a casa do outro e ali curtir e ficar, às vezes, sei lá, não vou para um restaurante, mas eu vou para casa de um amigo e fica ali. E um viver na casa do outro, né? A gente tem muito isso. Chamar de tio também, é uma coisa muito de Brasília, né? Oi, tio. Você é hoje chamado de tio pelos filhos dos seus amigos? Sim, sou. Até pelo namorado da minha filha. Oi, tio.
Gabriel. É Gabriel também, igual o nome do meu filho. Sabe, meu sobrinho chama Gabriel também, o filho da Bárbara. A Ah, Bárbara, é? o Ah, César é o mais velho, a Babi e eu. Aí meu pai posteriormente casou com a Fernanda, minha mãe Karina Mazaro. Minha mãe foi uma das primeiras, assim, das pessoas a nascerem em Brasília. Eu fiquei pensando, gente, minha avó era doida, né? Veio pra cá, não sabia nem se tinha hospital direito. Ah, vou ali, vou ter filho. Tamanha coragem que eles tiveram de chegar aqui. foi Não, mesmo, era pra foi gente mesmo. corajosa. Foi. O pessoal que veio era corajoso mesmo, largar tudo e vamos começar uma vida nova do zero. Né, um lugar que está começando, nem sabe se tem estrutura. Então, é uma história bonita, realmente, a dos pioneiros que vieram aí. Né? Exato. Só comentar, aí tem a Esther e tem o Augusto e a Esther. Aí, enfim, são 5 filhos. Né, e bom, essa parte a gente. Bom, acabou meu repertório aqui. Eu tava com a pergunta na mente, fugiu, a gente vai falar alguma outra coisa, ela vai vir de novo. Bom, aí eu posso, assim, falar alguma Fica à coisa que eu acho bacana a vontade. respeito da juventude de Brasília, né, da época, assim, que, por exemplo, a nossa família Pérez veio lá do sul de Minas, né? Mas a família da minha mãe veio de Pernambuco, de Recife. Então mistura, né, de pernambucano com mineiro. E a gente viu isso muito entre vários amigos, né? Então a gente veio do Rio de Janeiro, veio do Rio Grande do Sul, veio de Manaus, veio, né, veio do Mato Grosso. Então aqui Brasília virou um caldeirão assim, realmente do encontro, né, das culturas brasileiras, porque o Brasil é um continente, né? São vários países em um, né, unidos pela mesma língua e algumas coisas em comum, mas cada região tem a sua coisa ali. E de repente, quando chegou em Brasília, Brasília botou todo mundo no liquidificador, né? E isso era interessante, assim, da juventude na época, né? De ser realmente um encontro de todo o Brasil aqui. Muito profundo isso, né? É bem por aí mesmo, assim. Aqui, isso Brasília é um local para todos, né? Não, É. não só a gente até então, assim, tem poucos. Segunda geração de Brasília, sua mãe e seu pai nasceram em Brasília? Não, eles vieram adolescentes para cá e se conheceram estudando junto no segundo grau, no Elefante Branco, Ah, Elefante Branco, uma galera estudando Elefante né? Branco, né? Aí eles vieram adolescentes. Meu pai nasceu lá em Pouso Alegre e minha mãe em Recife. Mas aí vieram para cá ainda adolescente. Meus dois avós são pioneiros, né? O meu avô Alberto, que a gente já falou, fundador do CEUB, e meu avô Fernando foi um dos que ajudou a fundar o hospital de base. Ele era médico, foi um dos primeiros também. Então, os dois são pioneiros, né? Então, é Muito bem linda interessante. essa missão, né? Mas eu É. lembrei agora, eu falei que você ia falar, eu lembrar da pergunta. Tinha muitos saraus na sua casa, com tantos músicos? É, não era tanto sarau, era mais ensaio ou jam session, encontrar, fazer um som. Porque, por exemplo, o Beto, meu irmão mais velho, também tinha banda, né? Até teve antes do que eu, e aí os ensaios eram lá em casa, aí eu sempre ficava lá assistindo, e depois, quando eu formei banda de amigos no Lago Norte, aí sempre tinha aquela coisa da garagem, né? De você montar as coisas ali na garagem, fazer um som. Que Então, não deixa de assim, ser um sarau, né? Que é uma a gente fazia, manifestação a cultural. gente até fazia, a gente fazia muito na época o luau, que era assim, Brasília, a gente ia, por exemplo, aquela subida ali para o Jardim Botânico da 23, não era tão, né, habitada que nem é hoje, tinha as quebradas que a gente chamava, né? Então a gente ia para as quebradas, ia lá, fazia uma fogueira e levava um vinho, um violão e fazia um luauzinho, né? Então tinha várias quebradas clássicas, né? Que hoje em dia esses lugares nem existem mais porque já construíram casa lá, não tem. E hoje em dia não é tão seguro. Naquela época não tinha perigo nenhum, né? A gente ia para a quebrada e imagina. Você sabe, só uma questão, primo. Você sabia que eu estava conversando com uma pessoa, que é o Gabriel, Gabriel Caldeira, querido, maravilhoso. E a gente trocando ideia, ele tava gravando material comigo, aí ele falou, ah, pois é, aí eu gravei pro Kiko.
Aí eu falei, ah, que legal! É, aí a gente começou a trocar ideia, ele é seu fã, Ah, Gabriel. foi um vídeo que ele gravou? Aham, ele falou que passou Ah, uma temporada aí com vocês. pode crer. Poxa, que. É, Então, assim, legal. ele. Aí é uma coisa que ele mais. Que eu tenho aqui, o que mais vem, assim, a energia positiva que você tem. E ele relatou exatamente isso. Ele falou, Helena, ele é muito gente boa. Aí eu falei, ah, ele é de família. Ele é seu fã, Né? muito bacana. Bacana, legal. Mandar um abraço para ele. Pode deixar. Ele que fez, inclusive, a produção do programa Pensando Brasília, que a gente. Depois eu vou te mandar o link. Bacana. Pois é, e realmente. E agora a gente vai já para a parte final. Eu queria que você passasse uma mensagem aí para todo mundo que te assiste, que é seu fã. Falasse um pouco agora com essa nova juventude que está aí. Queria que você passasse uma mensagem, não só para essa nova juventude, mas para todo mundo que ainda se sente jovem. Eu sou uma delas. Eu também. Pois é. Eu também. É, né, são tantas mensagens assim mas eu acho que primeiro você realmente procurar fazer o que você gosta, né? Que acho que você vai ser feliz porque a gente está todo mundo de passagem aqui, né? Então, às vezes a sociedade realmente faz uma pressão na gente, né? Tipo, para que a gente busque um caminho de mais estabilidade ou de ganhar dinheiro e tal. E eu, para mim, assim, a minha escolha de ser músico profissional foi muito difícil, né? Ainda mais tendo um pai médico e na família não ter nenhum músico profissional e tal. Então foi uma decisão super difícil, né? Que na época as pessoas olhavam meio assim, tipo, ah, e aí, você vai fazer o quê? Música? Não, mas estou falando de profissão, você vai ser o quê? Né? Você não vai Então, ser doutor, né? Né? Tem e o essa caminho da coisa, todo música mundo tem que ser o doutor. caminho da música tem muitas incertezas, é meio sofrido às vezes, mas também tem suas recompensas. E se você não quiser também ir pelo caminho, por exemplo, da música profissional, eu acho que assim, você aprender a tocar um instrumento, você já está aí provado que quem estuda o instrumento é bom para o cérebro, né? Ajuda a prevenir doenças como Alzheimer. Então, eu recomendo assim a todo mundo aprenda um instrumento musical, porque a música ela é uma das melhores amigas e companheiras nos momentos difíceis, nos momentos de solidão, né? Que todos nós temos nos nossos momentos de solidão. E às vezes a gente vê os jovens, né, às vezes entrando num certo desespero, né, e aquela numa depressão, às vezes a gente entra. A música ela pode ser um auxílio para nesses momentos. Para mim sempre foi, né, mais do que a coisa de ser músico profissional é ter a música ali como a minha terapia nos momentos difíceis, seja ouvindo um tipo de música ou tocando mesmo. Então, a maior recomendação que eu posso fazer mesmo assim, que eu não, sabe, não quero ficar aqui dando lição de moral para ninguém, nem, sei lá, ser exemplo para ninguém. O único exemplo é de você procurar manter sempre a simplicidade e tratar todo mundo com igual, que todo ser humano é igual, todo ser humano sofre igual. Debaixo aqui da nossa pele, o sangue de todo mundo é da mesma cor, é vermelho, né? Eu ainda Exato. não conheci ninguém com sangue Azul. verde, nem sangue, Ou azul, né? nem De sangue azul. sobrenome. Dizem que tem um pessoal que tem sangue azul, mas eu ainda não vi, né? Então, assim, acho que a dor é igual para todo mundo passa por momentos difíceis nessa vida, mas procurar também saber que tem algo maior também, né? Que alguns chamam de Deus, do Criador, enfim, saber que a gente tem esse componente espiritual também que não pode ser deixado de lado. A gente não pode também negar o nosso lado material, físico, né? Que a gente está aqui, está encarnado nesse planeta, a gente tem conta para pagar, tem coisas que a gente tem que passar mesmo
E não pode negar isso, mas também não se deve negar o lado espiritual, porque um dia nós não vamos estar aqui, mas o espírito vai continuar a jornada. Então, você também tem que ter alguma coisa que você vai levar nesse sentido também, né? Então, procurar sempre o balanço entre tudo, né? O caminho do meio, como dizia o Buda, né? Procurar o caminho do meio. Eu como irmão do meio, eu sempre procurei ali o caminho do meio também, então não radicalizar nunca nem para um lado nem para o outro, né? Nem, enfim. Primo, só um comentário, assim, isso que você tá falando parece música pro meu ouvido, porque eu, há um tempo atrás, eu tive depressão. E só quem vive uma depressão vai entender a dor que é você sentir uma depressão. E eu acho que a maior conclusão, que é praticamente o resumo do que você me falou, a maior conclusão que eu cheguei pós-depressão foi que, no final, desculpa, o termo caga todo mundo igual. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, eu não sou melhor do que o outro não é melhor do que eu. E sempre quando eu já me deparo numa relação que eu já vejo que tem essa necessidade, porque naturalmente a gente tem essa necessidade. Eu mesmo, hoje em dia, eu tenho esse olhar consciente graças a um processo de sofrimento, né? E até falam que o processo de sofrimento é justamente uma forma de te voltar no trilho. Então, assim, eu me recordo que esse processo de sofrimento, ele me trouxe muito, muito aprendizado, muito aprendizado. E é isso tudo que você falou, a gente tomar a nossa fera ali interna de falar, uai, por que eu tô querendo ser maior do que alguém? Ou por que eu tô me sentindo menor do que alguém? Né? Então, é muito profundo. Eu pratico já yoga e meditação há uns 20 anos, 20 e pouco, né? E a meditação também é o que me deixa mais tranquilo, porque eu vejo da seguinte forma, é como se a gente tivesse duas mentes, né? A gente tem a mente egóica e a mente espiritual, que pode... A analogia muito parecida com um desenho animado, sabe aquele do Tom e Jerry, que tem o diabinho de um lado soprando no seu ouvido e você tem um anjo do outro soprando no outro, né? E eles ficam o tempo todo ali te dando ideia. E geralmente o diabinho é aquela voz que fala alto e grita e fala rápido e que para você escutar o seu anjo aqui do lado de cá, você precisa silenciar um pouco essa voz. Então, você silencia ela através da meditação, que é através da respiração. É simples, é muito mais simples do que... Para você conseguir silenciar um pouco essa voz, você usa exercício de respiração, de reduzir o seu fluxo, né, de respiração. E aí você consegue ir calando essa voz e ouvindo mais essa. Aí quando você vai ouvindo mais essa, você começa a ir pelo caminho certo. Porque aquela mentezinha que fica ali, cri-cri, sabe? Mimimi, chatinha, bebené, não sei o que e tal. Com picuinha, ou então fica os medos, cuidado, vai acontecer alguma coisa de errado, não sei o que, enfim. Os medos nascem todos, né, dessa mente egóica. Se você consegue calar ela e ouvir mais o seu lado, seu eu superior, o seu anjo da guarda, sei lá que nome você quer dar isso, você tende a tomar melhores decisões e tende a viver mais em paz, porque o medo é natural, né, da gente. A gente sabe, todos nós sabemos que um dia vamos morrer, então o medo da morte ele é intrínseco, né, a todo mundo, e talvez ele é a raiz de todos os outros medos. Mas quando você consegue desconectar um pouco disso e estar mais conectado com o seu lado espiritual, o seu lado espiritual fala, morrer, sim, vou morrer, vou continuar, sabe? Morte física não é a morte eterna, enfim, é muito filosófico, né? Dá para a gente ficar aqui falando muito, né, disso, mas só queria dar uma introdução nesse assunto. Agora a gente teria que fazer um outro podcast sobre espiritualidade. Mas só a conclusão ali, só comentando que quando você vai no LBV, você vê que Brasília abraçou essa causa, Adoro. né? E a gente tem o maior cristal do mundo ali no LBV. Você faz os caminhozinhos, vai lá. Tem muito lá. E tá com a ali sala é um dos meus nova. lugares preferidos em Brasília.
Eu fui lá esses dias, assim, eu fiquei... Foi muito bom ali. Para mim, eu queria uma inspiração ali para uma questão que eu ia fazer. Eu falei, é ali. E aí eu fui e assim, Reenergiza mesmo. Energiza mesmo. E ali eles tem inclusive um quadro de Picasso lá que foi feito pós-morte do Picasso, né? Então, bom, obrigada, primo, por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Obrigada por ter aceitado aí essa proposta e comprar essa ideia do Pensando Brasília. Convido toda a tribo do Kiko a pensar Brasília junto conosco. A gente é só o início agora. No mês que vem a gente abril é meu aniversário e aniversário de Brasília, de dia de Tiradentes. Legal. E a gente vai ter outros formatos de conteúdo, vamos lançar um podcast aí, a gente vai... Então vai ser só o início aqui de alguns outros bate-papos que a gente vai ter. Obrigada, viu, Kiko? Que ótimo. Obrigado pelo convite, adorei bater esse papo contigo aí. Obrigada, gente, pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.